Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a grande questão do medo da morte. Então vamos começar já pelo sistema de crenças. Por que que uma pessoa tem medo da morte? Pelo que ela acredita, pelo sistema de crenças que ela tem. Então, por que que você tem um sistema de crenças que você tem o medo da morte? Porque desde criança, desde sempre, sempre falaram para você que a morte é ruim, que a morte acaba tudo, né? Então tem muitas situações que vão te ensinando e vão fazendo com que você acredite que morrer é ruim, que é uma coisa assim que você não sabe para onde vai, pode ser que você vai para o inferno, pode ser que você vai para o céu. Então todas essas historinhas que vão contando para você vão fazendo com que você fique com medo da morte. E a morte nada mais é do que um final de um ciclo. Então a gente tem muitos ciclos na vida, porque a nossa alma mesmo, ela não morre, não tem como uma alma morrer, não vai morrer. Tem um desencarne, você vai desencarnar, está nesse planeta, você está encarnado nesse planeta, e isso é uma coisa muito indiscutível, não tem como, a gente vai morrer, não tem como, a gente vai acabar essa encarnação nossa, não tem como não acabar. Ok, então isso a gente já sabe. Tá, e agora, como lidar com isso? Aí que entra essa questão do medo da morte. É um desencarne, você tem que ressignificar essa situação, você tem que compreender. Como que você ressignifica isso? Compreendendo como que funciona a questão da morte. A morte, ela é uma morte biológica. Esse corpo nosso, ele vai deixar de existir. Porém, a nossa alma, ela vai continuar existindo. Então, tudo que a gente acredita vai continuar, nossos sistemas de crenças, todas essas coisas vão acabar continuando. Né? As coisas boas que você fez vai ficar, as coisas ruins, infelizmente, você acaba tendo que consequências, não só depois que você morrer, né? Tem até a questão do purgatório, a questão do umbral, né? Então isso, claro, influencia também, mas não só lá, porque assim, muita coisa que você faz aqui, você paga aqui também. Então não é só depois que eu morrer, nossa, meu Deus, eu tô fazendo um monte de coisa ruim. Então eu vou pro umbral, vou pro inferno. Tá, mas não, você não vai pagar só depois que você morrer, você já começa a pagar aqui as suas dívidas, vamos dizer assim também. Então, por isso que é muito importante também, obviamente, que você vai para o caminho do bem. Você tem que decidir qual caminho que você vai, para o bem ou para o mal. Se você for para o mal, óbvio que você vai pro umbral, entendeu? E aqui mesmo você já vai pagando essa dívida. Mas se você for para o bem, por que você vai ter medo? Então, não tem o porquê você ter medo. É, como que funciona, como que acaba funcionando esse sistema de crença? Desde quando você é criança, você vai para a escola, os amigos te ensinam, os pais dos amigos te ensinam que, nossa, a morte é uma coisa muito ruim, a gente não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Então isso causa aquele pavor, né? Então a pessoa fica desesperada com a questão de imaginar que vai morrer. Mas isso é uma coisa certa, não tem outra forma. Você vai morrer, você vai desencarnar, porém é o seu corpo que vai desencarnar. A sua alma vai continuar viva da Silva. A gente não morre nunca, a gente é eterno, a nossa alma é eterna. Então, a morte em si é a morte de um ciclo. Até tem uma carta do tarô que é uma carta da morte. É muito interessante, sempre que eu faço uma leitura de tarô e sai essa carta, as pessoas ficam absurdamente preocupadas. Nossa, meu Deus, como assim a morte? E agora? Calma, é a morte de um ciclo. E obviamente que no tarô, eu pelo menos nunca vi acontecer de sair uma carta da morte e a pessoa vai morrer, né? Isso seria uma informação assim que muito complicada para passar para uma pessoa assim numa leitura de tarô. Então, no tarô, as informações elas só vêm aquela informação que realmente a pessoa pode saber naquele momento. Então, não vai ficar vindo informações que a pessoa não deve saber, porque depois como que ela vai lidar com essa situação? Porque a grande questão da informação não é o problema de você ter informação. A informação tá aí, é free, é livre, tem em todo lugar a informação. O problema é quando você vai adquirindo aquela informação, o que que você vai fazer com aquilo? Entendeu? Então é essa que é a grande questão. A carta da morte do tarô, por exemplo, vou até falar sobre essa carta porque ajuda muito a gente a entender essa questão do medo da morte.
Então, a carta do tarô, quando sai a carta da morte, significa que vai ter a morte de um ciclo. Ou seja, de repente você vai ter que sair de um emprego, mas você vai arrumar outro, obviamente. Você, de repente, acabou um relacionamento que talvez não estava tão bom, por isso que está acabando. E de repente vai aparecer um outro relacionamento para você ter. Enfim, é a morte de um ciclo. Não significa que você vai morrer ou alguma coisa assim. Então vamos lá. Essa grande questão do medo da morte é por essas historinhas que contaram pra gente, que é uma coisa ruim, que é uma coisa desesperadora. A gente tende a ter medo do desconhecido, e a morte, para a maior parte das pessoas, é algo desconhecido. Porém, toda vez que você vai dormir, é uma morte. Você deixa o corpo biológico e você vai para outra dimensão. Toda vez que você medita, claro que não é no começo, não é nas primeiras vezes que você vai meditar que você vai ter uma compreensão muito boa sobre isso. Mas depois de um certo tempo que você começa a meditar, você percebe que você deixa esse corpo físico, esse corpo biológico, assim como você, quando você vai dormir, é a mesma coisa, não muda nessa situação. E você vai para outra dimensão. Porém, a diferença é que quando você dorme, geralmente você dorme e você não tem tanta consciência do que está acontecendo, se você não sabe lidar com isso, vamos dizer assim. Agora, quando você medita, depois de um certo tempo, você começa quando você está meditando, ou seja, você está no outro plano, no plano sutil, e você consegue andar por ali, saber o que está acontecendo, saber o que está... Você tem consciência sobre o que está acontecendo. E depois você passa a fazer isso na meditação, quando você dorme, você também passa a ser assim. Você começa, nos seus próprios sonhos mesmo, você tem consciência dos seus sonhos, uma consciência muito maior do que antes que você não meditava. Outra forma que acontece isso também é com a ayahuasca. Quando você consagra a ayahuasca, também é do mesmo jeito, acontece do mesmo jeito. Porém com intensidades diferentes. Quando você consagra a ayahuasca é uma intensidade, quando você medita é outra intensidade, quando você dorme é de outra forma também, mas as três te levam para o mesmo lugar, que é o plano astral. No final das contas é a mesma coisa nesse sentido. Ok, então, se você já morre todos os dias porque você dorme, por que você vai ter medo de morrer? Não tem por que ter medo, mesmo porque é uma coisa certa. Você vai morrer, você vai desencarnar. Esse corpo biológico é temporário. Você vai viver nesse corpo por um certo tempo. Acabou, você continua, a sua alma continua. Depois tem outras encarnações. Chega uma certa hora que você não vai mais precisar encarnar, porque você já evoluiu o suficiente, você não vai precisar mais encarnar em um corpo biológico e tudo mais, né? Aí, quando a pessoa vai encarnar, aquele ser vai encarnar, geralmente encarna para ajudar os demais, que é aí que entra os avatares, né? De Jesus Cristo, que veio, encarnou para ajudar. Nós encarnamos aqui para nos lapidarmos, por isso que é essa questão desse canal aqui, né? A lapidação da alma, o desenvolvimento pessoal, que esse é o propósito da vida. O próprio propósito da vida é viver. Então, é para isso que a gente está vivendo aqui agora. É uma grande escola essa vida. Então, você está vivendo aqui, você está aprendendo vivendo aqui, e depois de um certo ponto, você passa a ajudar os demais também e tudo mais, né? Assim como os avatares vêm para cá para nos ajudar. Então, Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, enfim, Sócrates. Então, pode ver que todos esses avatares não têm medo da morte. Você acha que um Gandhi estava preocupado em morrer? Jesus Cristo estava preocupado em morrer? Não, porque eles sabem que a morte é só um ciclo, eles não estão presos nisso, sabe? Assim como nós também não devemos estar presos nisso. Mas ok, eu sei que às vezes demora um pouco para ter essa compreensão. Até Chico Xavier mesmo tem até isso gravado num vídeo do Pinga Fogo, recomendo muito que vocês assistam. E ele falando que teve uma certa vez que ele teve que fazer uma viagem de avião e o avião enfrentou uma turbulência e ele ficou morrendo de medo de morrer. E então ele relata isso inclusive no vídeo. Então você veja, Chico Xavier, que era um dos maiores médiuns do Brasil e do mundo, e mesmo assim ele também ainda estava tentando entender, e não que, nossa, meu Deus, a gente já é uma pessoa assim evoluída, que já sabe. Não, também a gente está também enfrentando várias situações que a gente vai ressignificando, vai entendendo. Porém, quanto mais você vai estudando, mais você consegue
observar isso e tendo cada vez menos medo. Tem o livro do Osho, que é um livro sobre o próprio medo mesmo, que nesse próprio livro ele fala, isso daí eu acho que é o livro mais interessante que eu já li sobre a questão do medo, e todos os medos, ele mesmo ensina isso, todos os medos vão te levar à morte, ou seja, eu tenho medo de perder o meu emprego, aí você vai chegar no final da situação, por quê? Se você for ver, a pessoa tem medo de perder o emprego, porque se perdeu o emprego, ficou sem dinheiro, se ficou sem dinheiro, vai morrer. Então, no final das contas, é o medo da morte. Eu tenho medo de bater o carro. Mas por que você tem medo de bater o carro? Porque se eu bater o carro, pode ser que eu morra. Eu tenho medo de cair do avião, mesma coisa. O avião caiu. Tá. Por quê? Porque você vai morrer. Então, no final das contas, sempre o medo vai te levar na morte. Se você consegue ressignificar o que é a morte, você passa a não ter mais medo de nenhum tipo de situação. Então, claro que não é da noite para o dia, claro que não situações muito drásticas, claro que você ainda vai ter uma dificuldade para lidar com isso, porém, cada vez que vai passando mais o tempo, você vai conseguindo entender melhor isso daí. Bom, o vídeo é esse sobre o medo. Eu acho que é algo assim, muito... não é algo tão complexo para entender sobre isso. Claro que a aceitação disso não é tão rápida também, muitas vezes para mim não foi tão rápida. Estou ainda em processo, obviamente, não é que, que eu sou, né, muito diferente. Enfim, também estou no processo, porém, quanto mais informações você tem, informações boas, né, quanto mais você busca conhecimento da lapidação da alma, mais fácil vai ser para você de você conseguir compreender e ressignificar tudo isso, para você conseguir ter uma vida melhor, viver mais plenamente. Se você vive plenamente, se você vive bem, se você está aprendendo, se você está lapidando a sua alma, não tenho nenhum tipo de medo da morte, não tem porquê. Agora, se você não está vivendo muito bem, então é melhor começar a mudar as coisas, para você conseguir essa aceitação da morte. É um ciclo que vai se encerrar. Isso é fato, não tem outro jeito, vai encerrar. Então, a gente tem que ter essa aceitação. Isso, com certeza, eu já tive, já faz um tempo. Eu já tive essa aceitação que, ok, eu vou morrer, vou desencarnar, mas continua, então tá tudo bem. Espero que você também tenha essa aceitação com muito estudo, muita dedicação, e que quando você tiver essa aceitação, você consiga ter isso de você, ok, eu vou morrer um dia, né? Eu vou morrer um dia, porém, a minha parte que eu tinha que fazer aqui nesse planeta eu fiz. Eu executei, eu aprendi, eu me lapidei, então tá tudo certo. Foi uma vida bem vivida. Eu alcancei o propósito da vida, que o propósito da vida é viver. É viver o próprio propósito da vida é a vida. A vida é o próprio propósito da vida. Bom, o vídeo é esse. Gratidão.